Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja em Santa Catarina. Unida na diversidade. E como é bom falar isso para o brasileiro. O brasileiro que traz, na cor da pele muitas vezes, a marca de uma diversidade junta. Mas muitas vezes na cor das palavras, uma diversidade discriminatória. Como é bom ser igreja e poder dizer o seguinte: não, gente. Somos um. Então eu venho lá de São Paulo, de um contexto presbiteriano, para uma igreja que tem aí a sua pregação reformada, mas não presa à denominação, em Santa Catarina, num outro contexto, perto desse litoral maravilhoso, dizem que o mais bonito do Brasil. Os meus amigos do Nordeste vão ficar bravos comigo quando eu concordo. Mas como é bom poder vir e desfrutar dessa unidade nas nossas diferenças. E eu queria falar nessa manhã um pouquinho a respeito dessa unidade. Para isso, eu preciso contar para você um pouco da minha história de adolescente. Eu cresci numa igreja evangélica, numa mega igreja. Eu era criança em Salvador, meu pai foi trabalhar lá, levou a família. Depois de um tempo, nós retornamos para São Paulo. Quando a gente retorna para São Paulo, a gente passa a frequentar uma igreja batista gigantesca. Daquelas que você entra e não faz muita diferença se você entrou ou não, porque ninguém nem te viu entrar de tanta gente que tem. E naquela igreja ali, ela tinha um motivo ela tinha um motivo para ser tão grande. Que motivo era esse? Tinha um pregador superstar ali. Um cara que pregava, que pregou durante muitos anos, muito bem, conhecido pela eloquência, pelo jeito de falar, engraçado. Eu era adolescente, tinha mega igreja, tinha sala dos adolescentes durante o culto. Eu não queria ir para a sala dos adolescentes, porque eu queria ver, eu tinha 13, 14 anos, eu queria ver o Ari Veloso, que era o pastor ali. Eu queria ver o Ari Veloso pregar, porque o cara era engraçado, ele era bom comunicador, ele era culto, ele expunha o texto. Só que ele falava uma coisa com muita frequência que me deixava desconfortável. Era aquilo que eu trazia para casa um pouco contrariado pela... Já voltou para casa contrariado por um sermão? Já voltou para casa contrariado por uma pregação? Eu tinha um negócio que o Ari Veloso falava e que toda vez que ele falava, eu voltava contrariado, desconfortável. Pensando na minha cabeça, esse cara é um exagerado. Porque ele falava o seguinte, com frequência, ele falava do tema da entrega total. Você tem que dar tudo. Deus quer você por inteiro. A integridade do seu ser, Deus quer tudo de você. E aí, quando o Ari falava isso, eu na minha adolescência, que estava gostando da pregação dele, toda engraçada, com umas piadas boas e tal, eu na minha adolescência, assim, eu falava, não, pô, tudo é muita coisa, cara. Lá no meu íntimo, eu não falava alto, eu queria falar alto. Mas lá no meu íntimo, assim, sabe? Eu tava sentado do lado dos meus pais, comportadinho e tal, mas lá dentro eu voltava. A minha casa era longe, mega igreja, principalmente em São Paulo tem dessas. Se você vai numa mega igreja, é certeza que ela é longe da tua casa. Então eu voltava no carro, aquele percurso longo no banco de trás, pensando comigo mesmo, tudo, isso é força de expressão. Eu era meio nerd, há quem diga que eu ainda sou, eu falava assim, isso aí é hipérbole do pastor, figura de linguagem, tudo, aqui tudo, tudo é muita coisa, isso é tudo para Deus, sobra nada para mim, pô. E eu vinha nessas, cara, e era domingo após domingo. E ali, naquela adolescência minha, eu gostava desse mundo da igreja, mas eu não gostava a ponto, e aí vem o lance do tudo, eu gostava desse mundo da igreja, eu gostava do Ari Veloso, eu gostava da pregação, eu gostava do louvor, de cantar as músicas, aquelas músicas às vezes para mim eram muito bonitas,
Se alguém me viu chorar hoje no louvor, era só porque eu estava com rinite. Não tem nada a ver com a música. Inclusive, por algum motivo a rinite passou. Eu estava na Assembleia de Deus ontem, a oração é poderosa, passou aqui durante o louvor. Não foi porque eu chorei, não, que descongestionou tudo. Não foi porque eu vi esse monte de bebê e me lembrei da minha filha também. Larinha com 11 meses, engatinhando para lá e para cá. Eu vejo esse monte de bebê aqui, gente, não tem como, não tem como. Mas aí eu pensava, tudo é muita coisa, e mesmo gostando desse universo de igreja, eu curtia a coisa, eu curtia a cultura da igreja, sabe? Sabe, curtir a cultura da igreja? Eu venho aqui, eu me sinto bem, aquela coisa. Tinha umas músicas que eu achava bonitas. Hoje eu nem acho mais tanto, mas na época eu achava. Né? Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Hoje eu penso assim, pô, meu coração nem tem céu, né? Que negócio meio brega. Mas eu era adolescente, achava aquilo bonito, gostava. Mas não a ponto de preferir aquilo do que jogar bola com os meus amigos. Então, a minha grande rebeldia de adolescente era o seguinte, cara. Domingo de manhã, meus amigos batiam na porta de casa que eles queriam jogar bola. Domingo de manhã, a gente joga a bola de manhã e assiste a rodada à tarde. Isso é o domingo. Na minha cabeça, isso era o domingo. E aí eu falava, tá vendo esse negócio de tudo aí? Se tudo tá errado, você tinha que ter pelo menos um domingo no mês que Deus deixasse pra gente jogar a bola de manhã, assistir o futebol à tarde. Tudo. É um exagero esse negócio de tudo. É um baita de um exagero esse negócio de tudo. E a minha rebeldia de adolescente não foi álcool, minha rebeldia de adolescente não foi mulher, minha rebeldia de adolescente não foi droga, não foi nota baixa. Eu queria jogar bola. E eu falava assim comigo mesmo, cara, Deus errou muito a mão nesse negócio de culto de domingo. As obrigações a gente faz de segunda a sexta. Por que tem que ter um culto no domingo? O culto podia ser... Cara, o culto podia ser bem assim, ó, no fizinho da sexta. Você trabalha até 4 da tarde, o culto é das 4 às 6, e aí terminou o culto, você fala, sextou e vambora. Curtir o final de semana. Você vai botar o culto de domingo, Deus errou a mão nisso daí. E eu pensava essas coisas. Adolescente pensa essas coisas, gente. A gente não tem tanto trabalho para fazer. Eu comecei a trabalhar cedo, mas não tão cedo. Então a gente não tem trabalho. Tá lá na escola, tal. Sobra tempo para pensar essas bobagens. É muito tempo, sobra para pensar essas bobagens. Cabeça criativa. A igreja tem que saber aproveitar essas cabeças criativas de adolescente, viu? E aí, o que acontecia era isso. Eu vivia nesse lance de toda vez que se falava a respeito de entrega total, da integridade da vida cristã, eu sentia um peso, e agora é real mesmo, que adolescente eu não tinha um vocabulário para exprimir isso. Pensando no que eu sentia quando eu era adolescente, depois da minha maturidade, eu aprendi a colocar isso em palavras. Mas o que passava comigo era o seguinte, eu sentia um peso da religiosidade, do legalismo. Muito embora a pregação do Ari Veloso não fosse legalista. Muito embora o que estivesse sendo falado no púlpito não fosse religiosidade vazia, não era. Era um pregador do evangelho de mão cheia. Um baita pregador do evangelho. Mas a cultura religiosa impregnada em mim ouvia o evangelho sendo pregado e absorvia legalismo e peso da religiosidade. A culpa estava aqui dentro, no meu coração. Não no pregador. Era o meu coração, a minha cabeça, a minha cultura religiosa absorvida nos momentos de família, a minha cultura religiosa absorvida com outros crentes, é o que pega de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, que pegava aquela pregação, que era a pregação do evangelho, e internalizava aquele bagulho ali,
bagulho, chamar a pregação do evangelho de bagulho, eu sacaneei o Ari Veloso agora. Mas assim, pegava aquilo que tinha sido pregado e transformava aquele conteúdo que era evangelho dentro de mim, transformava aquilo em legalismo e peso religioso. Porque a real é que nós temos muita dificuldade em entender alguns extremos necessários para a compreensão. Entender o nada e entender o tudo, para nós é muito difícil. E eu não entendia o que era aquele tudo que o Ari Veloso pregava. Assim como, quando eu vou para a igreja presbiteriana, já maduro, porque ali eu era de uma igreja batista, aí, mais maduro por um motivo muito espiritual, eu mudei para a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana era perto de casa, 5 minutos a pé, eu não tinha que voltar contrariado da igreja batista no banco de trás do carro 40 minutos pensando na pregação. Mas quando eu, mais maduro, vou para a presbiteriana, eu passo a ter um problema em entender não o tudo, mas entender o nada. Esses caras são muito exagerados. Eu não tenho nada a oferecer. O que não tem nada a oferecer? Esses caras são muito exagerados. Hipérbole outra vez. E o problema era eu que não estava entendendo o que se queria dizer quando o Ari Veloso falava em entregar tudo e quando os presbiterianos falavam que a gente não tinha nada a oferecer. E eu ainda falava assim, pô, e os dois ainda se contradizem, porque um diz que tem que entregar tudo, outro diz que não tem nada para oferecer, que negócio é esse? A gente já vai ler o texto, gente, eu prego Bíblia, tá? Mas eu estou contando essa história para contextualizar aqui o que a gente vai ler. E aí é o seguinte, quando a gente fala em não ter nada, e eu vou começar com esse lance do nada, porque para nós isso é fundamentalmente importante como comunidade cristã. Você já botou uma frigideira para esquentar? Colocou um pouco de óleo ali e foi fazer um ovo frito. E aí a hora que você quebra o ovo frito, o ovo estava estragado. Dá uma frustração, né? Você tem que limpar. Aquele ovo frito que estava estragado ali. Semana retrasada, eu fiz pior, porque eu fui fazer o meu café da manhã, botei a frigideira para esquentar, quebrei um ovo, o ovo estava bom, quebrei o segundo estava estragado, então eu estraguei o outro. Cara, é chato. É uma situação chata, mas não se compara essa minha situação com o cara que foi lá fazer o café da manhã igualzinho eu fui fazer, só que assim, na geladeira dele só tem o ovo porque ele não tinha como comprar o frango. A hora que aquele ovo quebra e o ovo tá podre, tudo que ele tinha para comer aquele ovo, que ele pôde comprar aquela semana foi o ovo, e além de tudo aquele ovo tá estragado, esse cara entende o que é nada muito melhor do que eu. E aí tem dois jeitos da gente entender mal esse nada que esse cara está passando. De não ter o que comer, ou de não ter, e de não poder, e de se sentir impotente, e de conhecer a própria miséria. Nesse caso, miséria financeira, nós temos na teologia a miséria espiritual. Mas existem dois jeitos de você não conseguir ter essa empatia com o cara que está passando pelo nada. Um jeito é você nunca ter passado pela situação de chegar em casa e ter uma geladeira vazia. De chegar no mercado e não poder comprar a proteína que vai te sustentar e, cara, só o que dá é o ovo. E existe uma quantidade razoável de pessoas na igreja que nunca passaram por esse tipo de dificuldade. Ou por uma dificuldade nesse patamar de chegar no mercado e falar, o que dá é ovo. E então a gente tem dificuldade em exercer empatia, porque a gente não sabe o que essa pessoa... O nível de frustração dela, a hora que ela abre o ovo, aquele ovo estava estragado. E aí a gente tem essa dificuldade de entender, porque o meu nada ainda é alguma coisa perto do nada desse cara. E existe um outro cara que tem dificuldade, porque além do cara nunca ter tido essa experiência de ir no mercado e ter que comprar ovo porque não tem dinheiro para comprar o coração de galinha, o cara não consegue relacionar com isso porque ele nunca fritou um ovo na vida. Esse é o patamar extra da parada. Não é só aquele
nunca passou pela necessidade, é que, assim, a hora que eu comecei a dar a ilustração, que eu esquentei a frigideira, o cara tá pensando assim, nossa, é mesmo, ovo frito faz na frigideira, né? Acho que eu nunca fiz. E aí o que acontece? O Vitor Fontana Gospel, que cresceu na mega igreja ouvindo o pregador de mão cheia, o Ari Veloso, que cresceu no ambiente cristão, com pais que ensinaram as histórias da Bíblia, esse cara que cresceu nesse ambiente evangélico, ele vai ter muita dificuldade de achar que ele não tem nada para oferecer. Ele vai ter muita dificuldade para entender que não tem nada a oferecer. Esse Vitor fariseu, se você quiser pensar assim, todo certinho. Qual que era o meu problema? O meu problema é que eu queria jogar bola, cara. Não, eu tô de boa. Eu preciso de Jesus, mas é só um tantinho assim, porque eu sou um cara bom. Eu tenho dinheiro pro frango, eu tenho dinheiro pro filé mignon. Tá tudo certo. Para esse cara é difícil entender o que é não ter nada a oferecer. Agora, pro cara todo arrebentado espiritualmente, esse cara começa a entender melhor o que é o nada. E ele entende a graça de Jesus muito melhor do que aquele Vitor religioso ali. Muito melhor. Porque ele precisa desesperadamente. E o Vitor também precisava. Só que custava admitir. Então, esse é o nada. Agora eu quero falar do tudo. E aí a gente vai ler a Bíblia. Se você puder abrir um texto bíblico comigo, em Apocalipse, no capítulo 5. A gente vai ler 2 versículos do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. E a gente vai começar a falar sobre esse tudo. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Na minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, vou parar um pouquinho aqui. João, exilado na ilha de Patmos, contempla os céus abertos, e o que ele enxerga quando ele olha para cima e o que ele escuta é o louvor de anjos, dos seres viventes, dos anciãos, ao redor do trono, entoando um hino, é isso que ele escuta, é essa visão incrível de milhões de seres celestiais adorando a Cristo. Milhares de milhares. Então pensa, nas palavras de João, o que ele está enxergando é o trono de Cristo e bilhões de anjos proclamando em alta voz, e ele escuta a voz desses anjos entoando um hino a Jesus. Então, fica com essa imagem na cabeça. Ele está exilado na ilha de Patmos, o Império Romano botou ele lá, e ali, exilado na ilha de Patmos, ele enxerga os céus abertos, e quando ele enxerga os céus abertos, o que ele vê? Bilhões de seres celestiais, cantando em alta voz. E o que eles cantam é o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Deus nos abençoe e nos ajude a interpretar esse texto. O que esses anjos cantam é isso: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, louvor. É isso que João vê, o conteúdo da adoração é esse. A partir desse texto, eu queria te convidar a pensar no seguinte: tudo não é muita coisa como eu imaginava ser. Tudo é
demais. Você pode pensar, tudo é muita coisa, então é demais. Mas o que eu estou querendo dizer é que tudo é demais, cara. Tem uma diferença? O que eu quero te convidar a imaginar é que tudo é espetacular. O que eu quero te convidar a imaginar é que essa entrega total, a partir desse texto, e a gente vai explicar o porquê, essa entrega total, ela não apenas ela é espetacular, ela é desejável, mas ela é a única alternativa viável a essa entrega total. Eu quero te convidar a pensar nesse texto a partir da perspectiva de João na ilha de Patmos. Ninguém é exilado na ilha de Patmos pregando algo inofensivo, sem representar nenhum risco. O Império Romano colocou esse camarada lá porque alguma coisa ele está falando que incomoda o Império. E o Império sente que se matar o cara é pior. Se matar o cara é pior ainda. Exila o cara na ilha de Patmos. Tem alguma coisa que esse cara está pregando que incomoda Roma. E aí quando você olha para o Império Romano e para a figura máxima de autoridade do Império Romano, César, e o palácio do Império Romano, a figura de poder de César, e você começa a estudar como essa figura de César funcionava, em especial no período em que João escreve o livro de Apocalipse. A gente está no final da dinastia Flaviana, o imperador é Domiciano, e nesse período, como funciona a relação das pessoas que fazem parte do império, dos cidadãos do império com esse imperador, algumas coisas começam a ficar claras. Por exemplo, uma das coisas extremamente comuns nesse período é a redação de poemas, hinos, por parte dos poetas mais célebres de Roma, hinos que enaltecessem a figura do imperador. Então, se você pegar alguns dos principais poetas de Roma do primeiro século, Ovídio, Dion Cássio, Caio Flaco, todos eles compõem hinos, odes, poemas que enaltecem a figura do imperador. E, nesses casos que eu mencionei, Ovídio, Dion Cássio, Caio Flaco, em cada um desses casos, se você olha o livro de Apocalipse e o que João está escrevendo, ele usa expressões extremamente similares às expressões desses poetas, mas não para se referir a César, mas para se referir a Jesus. E aí você começa a perceber por que o Império acha esse cara um pouco perigoso. Eu estou fazendo uma ode, um hino, um poema, usando uma expressão que é típica do culto ao imperador, mas para enaltecer um cara que foi crucificado pelo próprio império. E aí você começa a entender por que João é visto, é percebido pelo império como um cara que a gente tem que lidar aqui com estratégia, porque pode nos causar problemas. Exila esse cara na ilha de Patmos. E aí, um desses poetas, que eu não mencionei, se torna especialmente importante para nós, para entender esse texto específico. O poeta, nesse caso, é Estácio. Estácio compõe um poema específico ao imperador Domiciano, na ocasião da conclusão da obra de uma estrada, da Via Domiciana. Quando a Via Domiciana, que é uma estrada que liga Roma até o sul da Itália, até Nápoles, e por essa estrada vão passar as mercadorias do Mediterrâneo. Então as mercadorias do Mediterrâneo podem atracar no sul da Itália, os barcos não precisam navegar até o norte. Por causa da Via Domiciana, durante 400 anos, você vai ter a principal rota comercial dentro da Península Itálica, abastecendo a cidade de Roma. É uma obra extensa de difícil conclusão que Domiciano conclui no final da dinastia Flaviana, por ocasião da conclusão das obras e da inauguração da Via Domiciana. Estácio escreve o seguinte: digno de receber as rédeas desse mundo, o poder, é Domiciano, divino pela boca de Júpiter.
Júpiter, o principal deus do panteão romano, o equivalente a Zeus dentro da mitologia grega. Domiciano é divino, ele é digno de receber poder. Esse poema de Estácio, segundo alguns historiadores do primeiro século, e aqui eu estou pegando a fonte primária, estou pegando historiadores lá do período próximo à vivência de Domiciano. Então você vai pegar Tácito, Suetônio, são caras que estão preocupados em relatar a história de Roma, em especial a história dos imperadores, a história imperial. Segundo esses historiadores, poemas como esse de Estácio, e especialmente esse poema de Estácio, eram declamados em tom de hinologia, de liturgia religiosa, no palácio do imperador, por algumas dezenas, às vezes pouco mais de uma centena, de burocratas do império. As principais cabeças da administração imperial, vamos dizer assim, entre aspas, os ministros do imperador, pegavam poemas como esse de Estácio, e especialmente esse de Estácio, e se colocavam diante do imperador e liam esses poemas para enaltecer a figura do imperador na corte real. Era uma liturgia cortesã. No palácio do imperador cantavam-se hinos de louvor ao imperador. A alta burocracia de Roma fazia isso, segundo diziam os historiadores. E essa alta burocracia de Roma se engajava num projeto de escolher elementos da elite romana para funcionarem como emissários dessa ideologia cantada no palácio, lá nas periferias do império. Então, o que eu faço? Eu envio a minha elite cultural e intelectual lá na periferia do império para ideologizar, doutrinar quem está distante da cidade de Roma, na mesma cabeça, na mesma mentalidade do Império Romano. Então, preste atenção aqui comigo. Você tem uma adoração cortesã dos principais burocratas de Roma num palácio. Esses burocratas, além de participarem dessa adoração, eles designam membros da elite romana para funcionarem como emissários, ou, se você quiser, missionários, para propagar a ideologia romana, e acredite em mim, a expressão é exatamente essa, propagar a ideologia romana para gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar essa expressão? Gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. Esse era o projeto de ideologia romana imperial. Oi, meu amigo, tudo bom? Lindo. Eu me derreto. Esse era o projeto de propagação, ou de propaganda, se você quiser, da ideologia imperial. Guardou esse cenário? Tá bom. Volta para a ilha de Patmos. Onde César tem um palácio, Jesus tem todo o universo. O Cristo tem todo o universo. Onde César tem um grupinho de burocratas, bajuladores, Jesus tem bilhões de anjos. E enquanto Domiciano é adorado por finalizar uma estrada, esses anjos adoram ao Cristo porque ele foi crucificado na beira de uma estrada. Está entendendo por que João foi exilado? É só um pouquinho perigoso isso que João está falando no contexto do império. Só que não é só isso. Se fosse só isso, já seria um pouquinho arriscado ser cristão no primeiro século. Mas aí você olha, tem o conteúdo do que esses anjos estão cantando. E aí quando você olha para o conteúdo do que esses anjos estão cantando, aí é que a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque esses anjos cantam, como a gente viu, mais ou menos semelhantemente a Estácio, que digno é o Cordeiro de receber poder. E o que é poder no Império Romano? Poder no Império Romano
é a capacidade de manter a paz, a Pax Romana, essa é a grande promessa do Império, de manter a paz pela força de um exército muito bem treinado, muito numeroso e extremamente bem equipado, e por uma habilidade diplomática de evitar conflitos. Como que Roma exercia poder, especialmente na periferia do mundo? Cheguei na frente da sua cidade com uma legião romana, com os seus escudos, os seus elmos, as suas lanças, os seus gládios, as suas armaduras. Cheguei na frente da sua cidade com o meu exército. Você tem pau e pedra. Eu viro para você e falo o seguinte, cara, eu poderia aniquilar você. Só que é o seguinte, eu poderia te aniquilar, mas eu vou perder aqui uns 4, 5 legionários. Eu tenho um legionário aqui, o Caio. Eu gosto dele, não quero que ele morra. Então vamos fazer o seguinte. Não vou começar a guerra com você. Antes de começar qualquer guerra, você se rende. A gente ocupa o seu território e a gente vai te proteger aqui. Esse meu exército poderoso não vai ser usado para destruir a sua cidade. Esse exército poderoso pode ser seu também. Ele vai ser usado para te proteger. Claro, em troca, você não vai exercer rebelião. Em troca, você vai receber os meus emissários da ideologia imperial romana. E é um bom negócio, viu? Porque eu vou trazer uns professores de filosofia pra cá. A tua cidade ela vai prosperar, cara. E em troca você vai me pagar uma quantidade de tributos aqui, de impostos. Se você não fizer revolta, não reclamar dos impostos, pagar em dia, você não precisa olhar para esse exército e ver uma ameaça. Você vai olhar para esse exército e você vai ver a sua segurança. Olha que legal. Cara, a milícia ela existe muito antes da gente falar de milícia no jornal. Esse era o esquema de Roma. Eu não quero guerra com você. Eu quero um tratado. Isso é o exercício de poder. Isso era o poder do Império Romano. No que consiste o poder para a comunidade de João? Para a comunidade de Jesus Cristo? Se em Roma, poder é ter a habilidade de exercer domínio, o poder é recebido por Jesus quando ele se deixou ser dominado. É o contrário. É o inverso. Mas não para por aí. Porque diz também que digno é o cordeiro de receber riqueza. E o que é riqueza no Império Romano? Riqueza no Império Romano é o seguinte: acúmulo de capitais, especialmente na metrópole, especialmente em Roma, mas também em outras grandes cidades, por meio de uma excelente gestão de duas coisas, basicamente. Como que você acumula riqueza no Império? Como o Império Romano acumulava riqueza? Excelente gestão. Cara, nenhum império é tão grande quanto o Império Romano se os caras não forem bons. Os caras eram cobra, eles eram bons no que eles faziam. Império Romano, vocês estão percebendo que o Império Romano é o inimigo, mas subestimar o inimigo é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Então, era uma excelente gestão, mas uma excelente gestão do quê? Do trabalho escravo e da cobrança de impostos. A gente percebe isso na Bíblia, a historinha de Zaqueu. Bom, vou deixar a musiquinha do Zaqueu de lado. Mas eu vou lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era romano? Não. Zaqueu tinha uma concessão do Império Romano, e está aí uma habilidade de gestão do Império Romano, que é o seguinte: eu não vou mandar um oficial meu para morar naquela região, para ser um cobrador de impostos odiado por todo mundo, e esse cara vai querer o tempo todo voltar aqui para Roma, ele não quer ficar lá onde Judas perdeu as meias. Então eu vou vender uma concessão para um rico local,
Para um rico daquela cultura, ele compra a concessão e aí ele tem o direito de cobrar impostos em nome de Roma. Excelente estratégia de gestão. A gente copia isso até hoje em modelos de governo. Agora o Uber acabou com isso, mas o que era táxi? É exatamente a mesma ideia. Existe uma necessidade de transporte individual, de um serviço de transporte individual, e a prefeitura, o governo do estado, não pode ficar comprando carro para transportar as pessoas. Seria uma loucura do ponto de vista da gestão. O que a prefeitura, o que o governo do estado fazem? Emitem concessões para os taxistas usarem os carros. Isso é brilhante. Isso é bem pensado. Você pensar que os caras estão fazendo isso 2000 anos atrás, isso é muito inteligente. Mas não pode esquecer, essa riqueza aqui, como é que ela é produzida? Por meio do exercício imposto, forçado. Você vai lá e força o cara a trabalhar, no caso do trabalho escravo, você vai lá e força o cara a contribuir com impostos. O que é riqueza na comunidade de Jesus Cristo? Na comunidade de João, do discípulo amado? A riqueza na comunidade de Jesus Cristo está em pessoas que, por meio do seu trabalho ou de herança, obtiveram uma situação financeira boa, espontaneamente, sem nenhuma imposição, sentindo e entendendo a mensagem do Evangelho, ajudando aqueles que precisam de auxílio em momentos difíceis. A parte substancial do ministério de Paulo é fazer uma coleta entre os gentios para entregar espontaneamente, voluntariamente, aos mais necessitados em Jerusalém. Então, o que Roma faz? Roma pega dinheiro na periferia do mundo e leva para Roma à força. O que Paulo faz? Paulo pega dinheiro espontaneamente no mundo romano e voluntariamente leva para os pobres da periferia do mundo. É o inverso. Está entendendo por que João está na ilha de Patmos? Mas não para por aí. Porque também diz que digno é o cordeiro de receber sabedoria. E o que é sabedoria no Império Romano? Sabedoria no Império Romano é escutar as grandes escolas de filosofia grega. A gente tem basicamente duas nesse período. A gente tem estoicos no primeiro século e epicuristas ou epicureus, se você quiser. Você tem duas grandes escolas filosóficas. Elas são diferentes entre si. As generalizações aqui não ajudam, mas qualquer um deles concordaria, tanto um estoico quanto um epicurista, que se existe um Deus acima de tudo, esse Deus, sendo bom, não pode ter qualquer contato com um mundo que é mau do jeito que ele é. E, portanto, se existe um Deus acima de todas as coisas, acima dos deuses do Olimpo, se existe um Deus maior do que tudo, ele não tem nenhum contato, ele é um Deus ausente deste mundo. O que diz a comunidade de Jesus Cristo, a comunidade do discípulo amado? Não apenas que Deus está presente, mas que ele se fez humano e se deu a conhecer. É o contrário. Está entendendo por que João foi parar na ilha de Patmos? Mas não diz só isso. Diz também que digno é o cordeiro de receber a força. E aí você pergunta, o que é força no Império Romano? Essa é fácil, é só você olhar para o exército que você sabe. Ponto. Demonstre a sua força por meio do teu armamento, do teu contingente militar. Isso é força no Império Romano. O que é força na comunidade do discípulo amado? O que é força na comunidade de Paulo? O que é força na comunidade de Jesus Cristo? Portanto, é na fragilidade, é na fraqueza que nós somos fortes. É o contrário. É o inverso. Mas diz também que digno é o cordeiro de receber a honra. Quando o Império Romano começa, o primeiro imperador é Augusto. Augusto ele promulga uma lei que permite ao homem que defenda a sua honra. E o que se quer dizer com essa defesa de honra? O homem está autorizado, um cidadão romano está autorizado a
matar a sua filha e matar a sua esposa, caso ele seja desonrado por alguém que as possuiu. É direito do pai de família. Porque a percepção das pessoas a meu respeito é a minha honra. É o que eu preciso defender. Então, se eu fui desonrado pela minha esposa, pela minha filha, porque alguém veio e possuiu uma delas, ainda que contra a vontade delas, eu tenho o direito de matar o cara e matar a mulher ou matar a minha filha. Isso é honra. Esse é o código de honra. Eu não posso ter a minha imagem em público como motivo de humilhação. Então eu tenho o direito de restabelecer minha honra. Isso era honra no Império Romano. O que é a honra na comunidade do discípulo amado? É a humilhação da cruz. É a percepção de que você é o pior dos piores. Se você vai para Roma hoje, tem um bairro. Pessoal que viaja para a Europa, que tem essa oportunidade, é caro, né? Do jeito que está o câmbio hoje é complicadinho um pouco, mas se você vai para Roma, o cara quer ficar em Roma, tem um bairro ali que é cheio de hostels. Eu quero ficar barato, eu não vou ficar num hotelzão, vou ficar num hostel. Você fica num lugar ali que chama Esquilino. Esquilino é um bairro ali de Roma, onde você fica lá barato hoje. Esquilino existe desde a Roma Antiga. Mas durante a Roma Antiga, o Esquilino, esse bairro, ele ficava do lado de fora da cidadela, do lado de fora dos muros. E foi o lugar onde foi construído, ali no primeiro século mesmo, a primeira piscina de água aquecida da cidade de Roma. Coisa para gente muito nobre, gente de alto padrão, que vai lá no piscinão de Ramos de Roma, era uma parada assim. Primeira piscina de água aquecida ali. Só que tinha um problema sério. O problema é que isso foi feito numa região, que era essa região do Esquilino, onde antes das piscinas era o lugar onde se crucificavam os escravos. A pior das humilhações, e crucificavam centenas, milhares de escravos. Então demorou anos depois das piscinas já construídas para parar o cheiro de cadáver putrefato ali. Anos e anos e anos para o cheiro ir embora. E depois que o cheiro já tinha ido embora, você ia ali na piscina aquecida e os abutres ainda circundavam. Para Roma, a honra estava ser um frequentador da piscina, mas não da crucificação do Esquilino. Na comunidade de Jesus, a honra está precisamente na humilhação. É o inverso. Mas diz também que digno é o Cordeiro de receber a glória. E a glória no Império Romano, ela também tem a ver com a legião romana, com o exército. O que era a glória? Glória era quando esse legionário partia para uma campanha militar e voltava vitorioso. Ele voltava vitorioso da campanha militar e, ao chegar na cidade de volta, seja Roma, seja outra grande cidade do Império Romano, esse legionário, esse decurião, esse centurião, essas personalidades militares tinham a glória da conquista. Qual era a glória? A glória era a vitória militar. E na comunidade de Jesus e do discípulo amado? Eu fico imaginando o legionário que leu pela primeira vez capítulo 8 do livro de Romanos. Nossa glória não está em outra coisa que não seja a cruz. Mas o Cordeiro também é digno de receber o louvor. E se você for para a Itália hoje e for visitar
lugares de escavação, arqueologia, etc., uma das coisas que você mais encontra por lá são epígrafes. O que são as epígrafes? São tabuletas de pedra. Tabuletas de pedra gravadas com o nome de uma pessoa e o título honorífico dessa pessoa. Aquilo era uma atitude de louvor do império em relação a alguém importante, geralmente na lápide do sujeito. Fulano de tal e o título que ele recebeu. Mas às vezes em vida. Às vezes na rua você encontrava uma epígrafe. Porque aquele cara ajudou a construir aquela rua, porque ele foi um legionário que lutou muitas batalhas, e você tinha lá o nome do cara e o título que ele recebeu. E na comunidade de Jesus? Bom, a epígrafe não é de madeira, não é de pedra, provavelmente foi de madeira, e o título ali era extremamente sarcástico, né? Jesus o Nazareno, rei dos judeus. É o contrário. É o contrário. É o inverso. Quando você olha para isso daqui, é só uma canção curta que os anjos estão cantando. Sabe o que faz com o Império Romano, essa canção curta? Vira todos os princípios e valores de todo o Império, política, diplomacia, economia, relações interpessoais, família. A gente tratou praticamente do todo da vida humana aqui. Pega o todo da vida humana de acordo com a ideologia imperial e sabe o que faz? Vira de pernas pro ar. Vira de pernas pro ar. Sabe o que é isso? Isso aqui é tudo. Isso aqui é entrega total. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: o que é melhor? O que é melhor? A força nas mãos de um império tirânico ou a força na fraqueza debaixo de Cristo Jesus? Que mundo é melhor viver? É melhor viver num mundo em que a gente vive debaixo da força do Império Romano ou das nossas fragilidades mútuas nas quais a gente se ajuda? Em que mundo é mais desejável viver? Num mundo em que o poder está concentrado nas mãos de um grande homem impiedoso, ou que o poder está nas mãos daquele que escolheu se entregar? Em que mundo é preferível viver? No mundo em que eu posso pegar o meu carrão do último ano e comer no melhor dos restaurantes, mas vou comer sozinho. Ou num mundo em que a riqueza consiste em talvez eu não ter o carro dos meus sonhos, talvez eu não comer no restaurante que eu queria, mas ir todo mundo junto aqui, tudo nós vamos comer junto no restaurante. Em que mundo é preferível viver? Em que mundo é preferível viver? Um mundo que diz que Deus é inacessível, inalcançável, se Ele existe, não dá para contar com Ele porque Ele está longe? Ou num mundo no qual Deus se faz homem, caminha entre homens, vive conosco, se faz acessível? Portanto, a entrega total, entregar tudo, não é que fica tudo para Deus e não sobra nada para mim, como eu ingenuamente pensava quando eu era adolescente. É Deus dizendo: filho, vem cá, você me entrega tudo, e o que você vê é muito mais do que você jamais sonhou. Tudo não é demais, tudo é demais. Tudo não é muita coisa. Tudo é tudo, e graças a Deus. Tudo é tudo, porque para nós Ele é o melhor da vida. E quando a gente vive essas coisas, sabe o que acontece? Paraíso aqui, a gente cantou. Para nós Ele é da vida o melhor.
Ele é um mover, o existir, e é o paraíso aqui. O paraíso aqui acontece quando a gente entrega tudo. Então tudo não é uma exigência religiosa de você abrir mão do que é bom para que Deus seja glorificado. Tudo é um plano de Deus para que o mundo seja o que ele pode ser, restaurado por ele. Tudo não é uma proposta ideológica. Tudo é a única alternativa viável. Porque ninguém nunca me apresentou uma proposta de vida como essa. Só o Evangelho. Só Cristo. Tudo é desejável, é sonhável, é imaginável, é a vontade de dizer, Cristo volta, porque eu tento viver isso aqui, mas a gente só consegue vislumbrar umas fagulhas, mas eu quero que o Senhor volte, porque isso daqui tem que ser por inteiro, de uma vez por todas. Isso é tudo. Isso é entrega total. Tudo é o espetáculo da graça. E não o fardo da religião. É o mundo se fazendo tão maravilhoso quanto ele pode ser, porque restaurado por Cristo Jesus. Tudo é o futuro invadindo o presente. É a nova Jerusalém vindoura entrando em contato com esse pedaço da vida aqui. Isso é entregar tudo. Nada que a gente possa imaginar é tão agradável, tão bonito, tão completo, tão perfeito quanto isso daqui. E é por isso, por causa dessas coisas, que eu e você, nas nossas diferenças, carregamos uma identidade. A nossa identidade, ela não está se a parede é branca, se a parede é preta. Não está se o chão da igreja está de terra batida ou a gente já conseguiu fazer o cimento queimado. Não está na minha denominação presbiteriana ou numa igreja não denominacional. Não está no meu calvinismo ou no arminianismo da Assembleia de Deus que eu estava dando aula ontem. A nossa unidade está nesse projeto aqui. Que olha para o imperador, que olha para César e fala, eu topo ir para Pátimos porque você não é o rei, você é uma caricatura. O rei é o inverso de tudo isso daí que você prega. Tudo não é, e eu concluo com isso, tudo não é pegar tudo que eu tenho e entregar para Deus e ficar sem nada para mim. Tudo é dizer o seguinte, César, você não tem nada. É tudo de Cristo. Império, você não tem voz. Você é passageiro. Cristo não passará. Nós vivemos e damos nomes para os nossos filhos de Paulo, morto pelo império, de Pedro, morto pelo império, de João, isolado em Pátimos pelo império. Mas qual de nós daria o nome para um filho? Talvez algum de nós dê o nome para um filho de Domiciano, mas tá mais fácil dar o nome para cachorro Domiciano. Nós damos nomes para os nossos filhos de Paulo morto pelo império, de Pedro morto pelo império,
de Lucas, inimigo do império, de Marcos, evangelista que conta a história do crucificado pelo império, mas o nome do império passou, nenhum dos nossos filhos se chama Nero. Na melhor das hipóteses, Nero é um programa que ninguém usa mais, porque a gente já não faz mais CD virgem ter alguma coisa. E o trocadilho era esse. O império passa. 2000 anos depois estamos aqui, Jesus venceu. E seguirá vencendo quando entregarmos tudo. E quando você for chamado a entregar tudo, não é o peso de uma entrega religiosa, é uma declaração. César acabou o seu império sobre a minha vida. Propaganda ideológica, seja qual for, acabou o seu império sobre a minha vida. Porque a minha unidade com a igreja está em declarar que tudo pertence ao Cordeiro. E esse Cordeiro não conquistou tudo por meio da força dos seus braços, mas pelo calor do seu abraço. Deus nos abençoe.